Veja neste curso como utilizar os principais recursos do aplicativo de planilhas eletrônicas mais utilizado no mundo. Conheça o Microsoft Excel. Nesta aula veremos como utilizar alguns recursos do programa Excel para melhorar a aparência de nossas planilhas, alterando sua formatação. Já ouviu alguma vez o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Realmente, uma imagem tem um impacto muito grande em nosso cérebro. Será que você pensa diferente? Observe esta imagem de um carro. Será que você teria condições de pagar um valor considerável em dinheiro para comprá-lo? Muitos talvez não quisessem ele nem mesmo de graça. E esse outro carro, o que você diria? Será que começaria a mudar de opinião se tivesse que pagar o mesmo valor? É possível que ao olhar para o segundo carro você tenha gostado, e talvez até tenha pensado que o compraria. Acontece que os dois carros são do mesmo modelo e fabricados em anos parecidos. Mas a aparência é tudo, não é verdade? E isso acontece não apenas com carros, mas com imóveis, roupas, eletrônicos e por aí vai. Não será diferente quando tiver que entregar um trabalho na escola, um relatório no seu trabalho ou uma pesquisa para colaboradores. Mesmo que você tenha feito um trabalho impecável quanto ao conteúdo, certamente o primeiro item que as pessoas vão olhar em sua planilha é a sua aparência. Portanto, é importante também darmos atenção a esse aspecto ao montá-las. Veremos durante esta aula vários recursos que podem deixar nossa planilha mais atraente, interessante e clara para outras pessoas. Estamos falando de formatações, um termo talvez diferente em nosso cotidiano, mas muito comum na informática. Quando estivermos alterando a aparência da planilha ou das células, vamos usar sempre o termo formatar. Então, se ainda não o conhecia, é bom começar a se acostumar com ele. Para começar, vamos abrir uma planilha com a qual já trabalhamos e que apresenta uma formatação bem simples. Clique na guia Arquivo. Em seguida, dê um clique na guia Pastas. Clique então na pasta Documentos do Excel. Na lista de arquivos da pasta escolhida, clique no arquivo controledeloja.xlsx. Pronto, veja que esta planilha está sem cores e detalhes para destacar qualquer aspecto. Embora a informação seja funcional, podemos melhorar muito sua aparência. Isso deixa as informações e funcionamento de uma planilha mais intuitivas e identificáveis. Vamos alterá-la um pouco e entender como podemos aplicar formatações no Excel. Você sabia que o Microsoft Excel foi o primeiro programa de planilhas eletrônicas a permitir a modificação do tipo de fonte, cor, tamanho e outros aspectos de formatação? Em muitos aspectos, esse realmente foi um programa revolucionário. Para começar, vamos fazer algumas alterações no título da planilha, o texto que está na célula A1. Como de costume, vamos selecionar o conteúdo com que vamos trabalhar. Dê um clique na célula A1 para selecioná-la. A primeira alteração que vamos fazer é quanto ao tipo de letra usada, ou quanto à sua fonte. Mas antes, uma pergunta. Você entende do que estamos falando quando usamos o termo fonte? Uma fonte é um texto do Excel, um conjunto de tamanhos e estilos de texto, uma forma de se referir ao conteúdo das células, uma definição para os dados do Excel, a origem de um conteúdo. Resposta correta. Clique no botão Avançar. As fontes no Excel, quando estamos falando dos textos, estão relacionados com a tipografia.
Por isso, são um conjunto de caracteres tipográficos envolvendo um mesmo aspecto de cor, tamanho e outros atributos. Aqui nós temos a caixa-fonte que nos oferece uma lista com diversos tipos de letras para escolhermos. Embora não seja a única, é a forma padrão para alteração desta propriedade do texto. Dê um clique nesta seta para observar melhor. Veja o começo da lista de fontes. Note que cada fonte apresenta em seu nome o formato de letra que será aplicado. Assim podemos ter uma ideia de como é o estilo dessa fonte antes de aplicá-la. Além disso, podemos dar uma olhada em como o texto vai realmente ficar posicionando o cursor sobre a fonte. Para testar, posicione o cursor sobre essa fonte como exemplo. Veja o texto da célula alterado. Caso o estilo da fonte nos agradasse, bastaria clicar sobre ela para confirmar a aplicação. Mas vamos escolher uma fonte que não está aparecendo no momento. Assim, clique na barra de rolagem e arraste-a até aqui. Dê um clique nesta fonte de nome Garamond. Observe que nosso texto mudou um pouco com essa fonte. É uma fonte com linhas mais finas e estilizadas. Mas o título está muito pequeno, afinal, um título precisa ter destaque. Então vamos aumentar o tamanho do texto. O tamanho da fonte pode ser escolhido nesta outra caixa de listagem, logo ao lado. Clique na seta da caixa Tamanho da fonte. Veja que temos diversas opções pré-definidas de tamanho. Mas, se desejarmos definir um tamanho diferente dos que estão listados, podemos também digitar o tamanho que desejamos. Em nosso caso, vamos usar uma opção já existente. Clique sobre o tamanho 18. Agora nosso texto está mais destacado do restante. E caso tivéssemos dúvidas quanto ao tamanho a escolher, poderíamos visualizar previamente a alteração posicionando o cursor sobre os itens da lista. Continuando, temos mais algumas alterações que podemos fazer neste texto. Uma delas é realçar as letras, diferenciando-as do restante do texto. Temos aqui 3 botões de estilo que nos ajudam nisso. Conforme formos trabalhando em cada um deles, vamos explicando melhor seu uso. Para começar, vamos aplicar o primeiro estilo, chamado negrito, em nosso título. Dê um clique neste botão. Este estilo reforça a letra, deixando-a mais forte e destacada. É bastante utilizado em muitas formatações. E um detalhe, podemos aplicar mais de um estilo ao mesmo tempo se desejarmos. Por exemplo, clique no estilo sublinhado para aplicá-lo à mesma célula. Note que este estilo destaca o texto com uma linha abaixo do texto. E se precisar remover um estilo que foi aplicado, é muito simples. Apenas como teste, vamos remover o estilo negrito. Dê um clique sobre o botão negrito. Pronto, o texto da célula não está mais com o estilo aplicado. Mas vamos mantê-lo, pois o texto ficará melhor assim.
Clique novamente neste botão. Mais à frente falaremos do outro estilo que está faltando. Outra formatação que podemos aplicar aqui é a cor para a célula e a cor para o texto. O uso de cores dá destaque e também pode ajudar a organizar visualmente o conteúdo da planilha. A cor da célula pode ser escolhida por meio deste botão chamado cor de preenchimento. Note que ele já tem uma cor escolhida. Se clicarmos diretamente no botão, vamos aplicar a cor que aparece selecionada. Mas, se desejarmos escolher outro tom de cor, podemos clicar na seta logo ao lado dele. Para definirmos outra cor, dê um clique sobre a seta dele. Veja que temos diversas cores para nossa escolha. Primeiro, temos um grupo de cores relacionadas ao tema. Falaremos sobre temas em outra aula. Depois temos a lista de cores padrão. E logo abaixo a lista de cores que foram usadas recentemente. E se nenhum desses grupos apresentar a cor que desejamos usar, podemos ainda acessar a opção Mais Cores. E assim como já vimos com outras propriedades, podemos visualizar o efeito de uma cor antes de aplicá-la. Por exemplo, posicione o cursor sobre essa cor. Veja como a célula ficaria com ela selecionada. Assim, podemos facilmente decidir qual cor desejamos usar. Para selecionar uma cor, basta clicar sobre ela. Clique sobre essa cor para escolhê-la. Pronto, a cor da célula foi definida. Mas parece que essa cor de preenchimento não combina muito com a cor definida para o texto atualmente. Vamos aproveitar para ver como mudar a cor da fonte. Para trocar a cor do texto, podemos usar o botão Cor da Fonte. Ele funciona da mesma forma que o botão Cor de Preenchimento. Clique na seta para escolher uma cor. Veja que as opções que temos para a escolha da cor são as mesmas. Aproveitando, clique em Mais Cores para conhecermos as opções. Veja que temos aqui na guia padrão uma gama de cores bem maior para nossa escolha. E se ainda não for suficiente, temos mais opções. Clique na guia Personalizar. Aqui podemos escolher um tom de cor RGB de forma muito precisa. RGB é uma sigla que abrevia as três cores básicas: Red, vermelho, Green, verde e Blue, azul. É uma representação padrão de cores que, combinadas, geram todas as outras. É um sistema de cores aditivas muito usado no mundo todo. Nesta janela podemos usar o espectro de cores para escolher a cor desejada. Ou podemos inserir os valores para cada cor básica para formar a cor que desejamos usar. Só para testar, vamos digitar um padrão de valores para definir uma cor. Dê 2 cliques na caixa vermelho para selecionar seu valor. Digite o seguinte valor para ela, 100. Note que já temos um tom de vermelho definido aqui. Pressione a tecla Tab para avançar a caixa verde. Digite o valor para verde, 18. Perceba que, ao adicionarmos a cor verde, passamos a ter um tom levemente diferente. Novamente pressione a tecla Tab. E para a caixa azul, digite o seguinte, 96. Olhe que interessante! Temos um tom do roxo diferente do que aplicamos no fundo da célula. Desta forma, podemos testar as cores e encontrar a mais adequada. Um detalhe: os valores inseridos nas caixas vermelho, verde e azul devem estar entre 0 e 255 para serem aceitos. Bem, não vamos usar esse tom, até porque ele faria com que o texto quase sumisse na célula. Podemos escolher outra cor por aqui,
Mas, para aprendermos, digamos que não desejamos alterar a cor por esta tela. Para isso, clique no botão Cancelar. Certo, a cor não foi aplicada. Mas vamos escolher a cor do texto. Clique novamente na seta deste botão. E dessa vez clique sobre a cor branca. Pronto! O conteúdo da célula A1 já está bem diferente de quando abrimos a planilha e está legível. Mas faltam ainda muitos ajustes. Vamos aproveitar o que já aprendemos e fazer algumas alterações no restante da planilha. Clique sobre a célula A3 e arraste até a célula D3. Vamos alterar nestas células também o tipo de fonte, tamanho, cor, entre outras coisas. Mas, em vez de fazer isso usando as caixas e botões que vimos, vamos conhecer outra opção. Note que para o grupo de opções de formatação fonte temos este pequeno botão no canto. Quando ele aparece, isso indica que existe uma janela com os mesmos recursos visíveis aqui. Dê um clique sobre ele. Estamos com a janela Formatar Células aberta. Temos nela várias guias, cada uma referente a um grupo de formatação. Estamos agora com a guia referente ao que clicamos, a guia fonte. Perceba que temos aqui os recursos representados na faixa de opções e mais alguns outros que podemos usar. Por exemplo, aqui nós temos alguns efeitos que somente podem ser acessados por meio desta janela. A vantagem de usar esta janela é ter mais recursos, mas o efeito dos recursos que aparecem aqui e na guia arquivo são os mesmos. Bem, vamos escolher o que precisamos. Começaremos escolhendo outra fonte para as células. Clique sobre a barra de rolagem da caixa de listagem Fonte e arraste até aqui. A fonte que vamos usar é esta aqui. Clique sobre a fonte Berlin Sans FB. Aqui podemos escolher um estilo de fonte para personalizar mais o texto. Vamos manter a opção normal, pois não queremos alterar este aspecto do texto. No caso da fonte escolhida, temos as opções padrão de estilo, mas estas opções podem ter mudanças dependendo da fonte escolhida. Ao lado, podemos escolher o tamanho da fonte. Clique no tamanho 12 para selecioná-lo. Observe que toda alteração nesta caixa é exemplificada nesta área chamada Visualização. Continuando, vamos definir também uma cor para o texto. Isso também pode ser feito nesta janela usando esta caixa de listagem aqui. Dê um clique na caixa de listagem Cor. Mais uma vez, observe o mesmo padrão de opções para a escolha da cor. Dê um clique sobre a cor branco. Bem, um texto com a cor branca não pode ficar em uma célula branca, não é mesmo? Senão nada poderá ser lido. Vamos alterar isso rapidamente nesta mesma janela. Clique na guia Preenchimento. Veja que aqui temos diversas opções para preencher nossas células. Vamos escolher uma cor que não está disponível no momento. Clique no botão Mais cores. Aqui temos uma variedade de opções de cores bem maior, como vimos há pouco. Para manter uma harmonia com a cor usada no título, vamos escolher outro tom similar. Dê um clique nesta cor aqui. Aqui podemos observar qual cor estava definida antes e qual a nova cor selecionada. Clique no botão OK para confirmar.
Ótimo, a cor de preenchimento foi selecionada e não vamos alterar mais nada nestas células por enquanto. Então clique no botão OK novamente para confirmar todas as alterações e ver o resultado. Perceba que aos poucos estamos mudando bem a nossa planilha. Vamos continuar formatando a planilha. Vamos destacar um pouco os nomes dos produtos. Clique sobre a célula A5 e arraste até aqui para selecionar tudo. Vamos aplicar nela apenas o estilo negrito. Mas faremos isso de uma forma diferente das outras duas que vimos. Dessa vez, clique com o botão direito sobre estas células. Note que, além de opções de comandos relacionados com nossas células, temos uma barra flutuante com as principais opções de formatação. Essa é a mini barra de ferramentas, um recurso muito útil para agilizar o trabalho de formatação. Em algumas situações, podemos estar com outra guia ativa, então usar as opções da barra será mais rápido. Vamos aplicar então o que havíamos comentado. Dê um clique no botão negrito. Pronto, eles já foram alterados de forma simples. E a qualquer momento que precisarmos, podemos usar o botão direito para exibir essa barra para nos ajudar com as formatações. Vamos aplicar uma formatação também nos valores das outras 3 colunas. Para isso, clique na célula B5 e arraste até a célula D9. Clique novamente com o botão direito. E dê um clique no estilo itálico. Note que este estilo aplica um efeito nos caracteres, deixando-os levemente inclinados. Clique nesta célula para vermos como está ficando até aqui. Muito bom, mas podemos aplicar mais algumas formatações. Quando estamos trabalhando com números, como neste caso, temos algumas formatações mais específicas. Aqui temos o grupo de formatação número. Veja que em nossa tabela temos números que representam valores monetários e que, portanto, deveriam estar no formato correto para isso. Clique então aqui e arraste até esta célula para selecioná-los. Clique agora neste botão chamado Formato de Número de Contabilização. Como o formato aplicado excedeu a largura das células, estamos vendo seu conteúdo desta forma. Apenas para corrigirmos isso rapidamente, dê 2 cliques na divisão da coluna. Veja que o formato monetário foi aplicado em todas as células. Temos, aliás, vários formatos para número disponíveis. Eles podem ser acessados usando a caixa de listagem em formato de número. Dê um clique na seta desta caixa para exibir as opções. Veja os muitos formatos que temos aqui para valor monetário, data, hora e muito mais. Por meio da opção Mais Formatos de Número, podemos ainda criar um formato mais específico, que não esteja na lista. Clique aqui para fechar estas opções. Temos aqui ainda algumas formatações para número que podem ser úteis. Vamos selecionar os números referentes ao estoque, apenas para testar. Clique nesta célula e arraste até esta outra. Com este botão, Estilo de Porcentagem, aplicamos a formatação que exibe o valor da célula como porcentagem. Dê um clique sobre ele. Observe como os números ficaram. Rapidamente trocamos sua aparência. Mais um detalhe. Em alguns casos, como acontece com a porcentagem, os valores são alterados pela formatação. Note que na barra de fórmulas o valor exibido é o mesmo que está na célula. Agora clique na célula D5.
Perceba que neste caso a barra de fórmulas mostra apenas o número. Bem, não vamos manter a última alteração. Por isso, clique no botão Desfazer. Agora, clique no botão que está ao lado, chamado Separador de Milhares. Como pode perceber, este botão aplica o efeito de milhar, transformando um número com casas decimais, e caso haja unidades, suficiente com ponto. Aqui embaixo temos ainda dois botões que permitem aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Clique no botão Aumentar casas decimais para testarmos. Agora temos 3 casas depois da vírgula. Clique no botão Diminuir casas decimais. Voltamos a ter apenas 2 casas depois da vírgula. Bem, vamos voltar estes números para o padrão que estavam. Clique na seta da caixa Formato de número. Dê um clique para escolher a opção Geral. Pronto, voltamos as células para o formato original. Vamos conhecer mais alguns recursos de formatação. Mas, antes, vamos relembrar o que vimos. Qual botão usamos para alterar a cor do texto das células? Cor do texto, cor da fonte, cor de preenchimento, texto, fonte. Resposta correta! Clique no botão Avançar. Para acessarmos alguns recursos extras para a formatação da fonte, usamos a caixa de diálogo Formatar fonte, a janela Formatações, a mini barra de ferramentas, o botão direito do mouse, a caixa de diálogo Formatar células. Resposta correta! Clique no botão Avançar. Muito bem, continuando, vamos falar de outras formatações. Essas opções estão neste grupo, chamado Alinhamento. Podemos definir por meio dele a posição do texto dentro das células, a orientação ou direção em que irão aparecer, entre outros. Antes de vermos como aplicar essas formatações, vamos ajustar um pouco o tamanho das colunas. Clique sobre a divisão entre colunas A e B e arraste até aqui. Agora, clique sobre o cabeçalho da coluna B e arraste até a coluna D. Clique então nesta divisão e arraste até aqui. Pronto, estão todas corretamente ajustadas. Perceba que os textos geralmente são inseridos no lado esquerdo das células. Já os números são inseridos do lado direito. Isso é um padrão dos valores no Excel. Mas isso pode ser personalizado como quisermos. Por exemplo, clique sobre a célula B3 e arraste até a célula D3. Vamos testar outro alinhamento para essas células. Clique no botão de alinhamento Centralizar. Nosso texto agora está posicionado no centro da célula. Neste grupo de alinhamento, podemos ajustá-los à esquerda, no centro e à direita. E assim, como definimos a posição do conteúdo horizontalmente, podemos definir isso verticalmente. Vamos aumentar a altura da linha 3 para perceber isso. E também vamos aumentar a seleção para incluir a célula A3. Primeiro clique na divisão entre as linhas 3 e 4 e arraste um pouco para baixo. Agora, crie uma nova seleção clicando na célula A3 e arrastando até a célula D3. Ótimo! Note que aqui temos 3 opções de alinhamento para posicionar o texto verticalmente. Para modificarmos a seleção atual, clique no botão Alinhar no meio. Veja que todo o texto foi colocado realmente ao centro de cada célula. Da mesma forma, podemos definir o texto na parte superior ou inferior e na esquerda ou direita. Basta clicar no botão adequado ao que desejamos. Ainda outra alteração que podemos definir para nossas células diz respeito a este botão, chamado Mesclar e Centralizar.
Este é um recurso especial que ajuda muito na organização e formatação das planilhas. Este botão combina ou une duas ou mais células, criando apenas uma. Vamos ver na prática como isso funciona. Clique sobre a célula A1 e arraste até a célula D2 para selecionar tudo. Em seguida, clique no botão Mesclar e Centralizar. Veja o que aconteceu com as células que estavam selecionadas. Temos agora apenas uma célula com o conteúdo da primeira. Note aqui que todas elas passaram a ser a célula A1. Mas um alerta aqui quanto ao uso desse recurso. Se você mesclar células que contenham valores, dados serão perdidos. Então tenha cuidado ao aplicar esta formatação. Para deixar o conteúdo da célula melhor disposto, clique no botão Alinhar ao meio. Muito bem, melhoramos a visualização do texto. E só para saber se não quiser mais que células fiquem mescladas ou unidas, basta clicar no mesmo botão quando elas estiverem selecionadas. Apenas como teste, clique no botão Mesclar e Centralizar. Veja que voltamos a ter células separadas. Mas clique no botão Desfazer para deixar como estava. Para continuarmos nossa aula, vamos inserir uma coluna e mais algumas informações que irão nos permitir aprender sobre outros recursos. Primeiro, clique sobre o cabeçalho da coluna A. Em seguida, clique no botão Inserir. Pronto, temos uma coluna em branco logo no início. Para não perdermos tempo digitando textos, deixe que eu faça isso para nós. Pronto, os textos que precisávamos estão inseridos. Um recurso bastante interessante na aplicação de formatação é a possibilidade de aplicar uma mesma formatação de um lugar em outro. Isso é feito por essa ferramenta, chamada Pincel de Formatação. Ela copia apenas informações como cor, fonte, estilo e assim por diante, mantendo o texto original. Vamos testar seu uso para entender melhor. Clique sobre a célula B3, que tem a formatação que desejamos copiar. Vamos aplicar esta formatação na célula B11. O próximo passo é ativar a ferramenta de cópia. Clique então no botão Pincel de Formatação. Note que as células recebem um pontilhado semelhante ao que surge quando estamos fazendo a cópia do conteúdo. Na verdade, estamos copiando um estilo ou uma formatação. Clique na célula B11. Excelente! Veja que sem muito esforço, tudo o que estava sendo aplicado à célula da linha 3 foi aplicado aqui. Mas, quando usamos essa ferramenta, devemos ter um cuidado. Para entender, selecione novamente a célula B3 e arraste até a D3. Dê um clique no botão Pincel de Formatação. Em seguida, clique na célula B11. Perceba que estas células não precisavam receber a mesma formatação. Mas quando selecionamos 3 células referente a 3 colunas, o Excel manteve essa referência para fazer a cópia da formatação. Porém, podemos remover isso e corrigir o que foi feito. Para isso, clique sobre esta célula e arraste até esta outra. Clique no botão Limpar. Por meio deste botão, podemos remover o que há na célula, seja texto, formatação, comentário e muito mais. Em nosso caso, clique na opção Limpar formatos. Veja que a formatação do pincel foi desfeita, mas também removeu a formatação da data. Vamos aproveitar e aplicar outra formatação para a data. Mas antes de aplicar essa formatação, vamos mesclar as células atuais e a que está ao lado delas.
Clique nesta célula e arraste até esta outra. Clique no botão Mesclar e Centralizar. Muito bem, clique na caixa Formato de número. Clique na opção Data completa. Está bem melhor agora, mas vamos fazer algo mais. Temos um recurso de borda que permite destacar a célula. Vamos aplicá-lo nesta célula e nas outras. Clique na seta do botão Bordas. Veja que temos uma lista com diversas opções de bordas para serem aplicadas. Para nosso exemplo, clique na opção Bordas externas. Clique nesta célula para visualizar melhor o que fizemos. Olhe como a aplicação da borda faz diferença na célula. Vamos aplicar bordas nestas células aqui. Mas não poderemos usar a ferramenta pincel de formatação porque ela copiaria também o formato de data, além de se tratar de bordas diferentes. Então clique sobre esta célula e arraste até aqui. Clique na seta do botão Bordas. Clique na opção Todas as bordas. Veja que foi aplicada a borda em todas as células. Dê 2 cliques também aqui entre as colunas B e C, para ajustar um pouco mais a largura da coluna B. Por último, vamos formatar estas células da coluna A. Vamos aplicar nelas a formatação que está no título. Clique sobre o título para selecioná-lo. Clique no botão Pincel de formatação. Um detalhe sobre essa ferramenta: caso precisemos aplicar a formatação em mais de um ponto da planilha, podemos clicar 2 vezes sobre o botão. Isso fará com que a seleção seja mantida depois da formatação ser aplicada. Para encerrar a cópia da formatação, basta clicar novamente no botão Pincel de formatação. Continuando, clique sobre a primeira e arraste até esta aqui. Conseguimos aplicar a formatação nela, mas ainda não ficou bom. Perceba que o texto não está aparecendo por completo. Vamos usar outro recurso de alinhamento. Clique no botão Orientação. Aqui podemos definir em que direção o texto irá aparecer. Para nosso exemplo, clique na opção Girar texto para cima. Observe como o texto ficou agora. Mas precisamos fazer alguns acertos, pois o texto está fora do seu posicionamento devido às células não estarem mescladas corretamente. Clique na seta do botão Mesclar e Centralizar. Clique na opção Mesclar células. Para finalizar, vamos diminuir um pouco a coluna B para que possamos conhecer outro recurso. Clique aqui na divisão e arraste até aqui. Note que o texto não está aparecendo de forma adequada aqui. Isso acontece porque diminuímos o tamanho da coluna para um espaço menor do que o tamanho do texto. Em alguns momentos, não podemos simplesmente aumentar a coluna por falta de espaço. Nestes casos, a solução poderá ser outra. Clique sobre esta célula e dê um clique no botão Quebrar texto automaticamente. Veja só o que aconteceu com o texto. Quando chegou no limite da célula, o restante do texto foi jogado para baixo, criando outra linha dentro da própria célula. Esse pode ser um recurso muito útil em alguns momentos. Para completar essa alteração, clique nesta célula com a data e clique em Alinhar ao meio. Excelente! Com esta simples planilha, aprendemos a aplicar várias mudanças e conhecemos diversas opções de formatação. Lembre-se que temos, além das opções na guia página inicial,
a janela para formatações, a qual temos acesso às mesmas opções, e algumas outras mais. Também não se esqueça que, clicando com o botão direito, temos disponíveis boa parte dos recursos de formatação da mini barra. Basta escolher qual forma deseja usar em cada situação. Para encerrar nossa aula, clique no botão Salvar. Durante esta aula aprendemos vários recursos de formatação para deixar nossa planilha mais interessante. Vimos como alterar o tamanho, a cor e os estilos de texto e células. Conhecemos alguns estilos para destacar nossas fontes, como negrito. E vimos a janela Formatar Células, que contém mais recursos do que os existentes na guia Arquivo. Ainda nesta aula vimos botões como formato de número de contabilização, alinhamento e mesclar e centralizar, que combina, ou une, duas ou mais células, criando apenas uma. Por fim, vimos um recurso interessante de formatação, o pincel de formatação. Ele nos dá a possibilidade de aplicar uma mesma formatação de um lugar em outro. Muita coisa, não acha? Revise sempre o conteúdo visto em aula. Até a próxima!